Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos esta memória de São Tomé, um santo que está muito presente na nossa vida, porque todo mundo conhece aquele grande ditado, né? E se diz: eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo. Mas na verdade esse ditado, muitas vezes, ele não é só um ditado da boca para fora, mas ele é um ditado vivido por nossos corações. Nós sempre pedimos a Deus alguma prova da sua existência, ou ficamos buscando em milagres, em acontecimentos extraordinários, essa confirmação da nossa fé. E o Evangelho de hoje nos ensina que não é preciso ver para crer. É preciso estar com o coração ligado ao Senhor, para que nós possamos, pela fé, enxergar coisas que os nossos olhos não podem ver. Vocês imaginam hoje, Tomé, que não estava lá no meio, quando os discípulos chegam perto dele e diz: nós vimos o Senhor, e Tomé desconsidera todo aquele testemunho dos seus amigos que acompanharam ele durante toda a sua vida. Isso é algo gravíssimo, porque desfaz da comunidade. A fé, ela só pode ser vivida de uma maneira total e real se for em comunidade. Se nós nos afastamos da comunidade, aos poucos a presença de Deus, ela vai se afastando de nós também, como se fôssemos uma fogueira. Enquanto aquele pedaço de carvão está ali na fogueira, ele está sempre abrasado, mas se ele é tirado, com o tempo ele se apaga. Tomé representa para nós este perigo que nós corremos na nossa fé. Quando, abandonando o testemunho da nossa comunidade, quando fechando os nossos corações a este testemunho, nós deixamos de acreditar nas realidades que são para nós importantes na fé, para alimentar a nossa esperança e para alimentar também o nosso amor. É claro que Jesus hoje traz uma bem-aventurança para nós, baseado nesta fé de Tomé, que acredita porque viu, não porque escutou dos seus amigos. E Jesus diz: felizes os que acreditaram sem ter visto. Só que aqui a gente fica pensando assim: eu sou feliz porque eu acredito em Jesus sem ver Jesus, sem olhar para Cristo, sem ter uma experiência carnal ou uma experiência tátil com Jesus. Mas nós temos o testemunho. Por isso que nós cremos. Nós não vimos Jesus, mas temos os testemunhos de todos aqueles que viram, de todos aqueles que tocaram o verbo da vida e que nos transmitiram esta fé a partir dos seus conhecimentos, a partir de sua memória de Deus, a partir de sua vivência. E isso vem desde aquele momento em que Jesus sobe para o céu e diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Olha a grande importância que a comunidade tem para nós, porque ela nos dá a certeza que a gente ouve a palavra de Cristo. Ela nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos acreditando numa invenção que alguém um dia pensou. Igual muitos filósofos dizem, né? Se Deus não existisse, era preciso inventar um Deus para o homem sossegar. Não, nós não acreditamos em Deus dessa maneira. Nós acreditamos em Deus porque nós amamos, porque nós estamos numa comunidade de fé, e essa comunidade de fé, com sua vida, com sua palavra, ela vai trazendo aos nossos corações esses sentimentos. Todos nós que vivemos nesse tempo somos fruto desses testemunhos. Somos frutos dessas pessoas que
experimentaram a vida de Cristo e que nos disseram: é possível crer em Jesus. Num tempo em que a esperança ela tem ficado obscura, porque nós não sabemos o que vai ser amanhã, ninguém de nós está com capacidade de programar o que será o ano que vem ou o que será no fim do ano, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Mas isso eu penso que é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente exercer essa fé, que não se baseia em fatos extraordinários, mas se baseia na vida de pessoas simples. Olha o que Paulo nos diz hoje da carta aos Efésios no capítulo 2. Meus irmãos, vocês foram integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus como pedra principal. Nós formamos o templo santo no Senhor. É isso que a fé deve causar em nós. Causar em nós amor, esperança, causar em nós atitudes de melhora para o mundo, atitudes de melhoras para nós mesmos no contato que nós temos com as outras pessoas e com o próprio Deus. Deus é sempre o outro na nossa vida. Nós nunca nos podemos colocar no lugar de Deus. Esse foi o princípio do pecado, querer ser Deus. Mas nós não somos capazes de fazer isso. É necessário que a gente, como Tomé, depois de ter visto, ele se disponibilizou a enxergar numa realidade humana, porque ele estava tocando num corpo humano que estava chagado, machucado. Mas ele, do corpo humano de Jesus, passou a sua divindade, porque o que ele exclama? Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Percebem que esse Tomé, ele não é esse incrédulo que nós trazemos na nossa cabeça, mas é um homem que tinha disponibilidade de se colocar diante de Jesus, não para comprovar a sua fé apenas, mas para poder dar a Cristo tudo aquilo que faltava a ele dar. E é uma das maiores confissões de fé que nós temos no Novo Testamento, essa palavra de Tomé, olhar para Jesus, na sua humanidade ressuscitada, no seu corpo machucado. Quem poderia imaginar que aquele homem que estava ali na frente dele seria Deus? Nós, então, devemos ter esses dois pensamentos. Primeiro, não se afastar da comunidade, porque isso esfria a nossa fé, esfria o nosso comportamento eclesial e a nossa capacidade de exercer obras boas. E a segunda coisa é ter essa disponibilidade de que, na hora que a gente tiver de fato uma experiência pessoal com Jesus, e isso a maioria de nós já teve, talvez não se recorda, a gente possa se ajoelhar diante dele e dizer: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa hoje, nessa Eucaristia, olhar para esse pão consagrado, esse vinho consagrado, que nos revelam duas matérias que foram transubstanciadas, que a gente possa olhar para essas oferendas, não como pão, não como vinho, mas que a gente possa dizer: meu Senhor e meu Deus. Que hoje Jesus nos ajude a ter essa fé ardente, que nos ajude a estar disponíveis a mudar a nossa vida. Eu sei que está difícil esse tempo de pandemia, nós estamos afastados da igreja, muita gente pergunta quando que vamos voltar, quando que vamos... Mas na verdade eu penso que Deus está usando esta pandemia para poder realizar na nossa vida grandes coisas que, por enquanto,
a confusão da nossa cabeça e a escuridão que toma conta do nosso coração não é capaz de enxergar. Mas existem muitas coisas acontecendo no silêncio desse mundo, porque o reino de Deus é como uma semente que vai brotando, ela não faz barulho. Tem muita coisa acontecendo na humanidade nesse tempo e que trará para nós novos caminhos. Nós não voltaremos ao antigo normal. Nós estaremos prontos para um mundo que precisa ser melhor. Um mundo em que a gente precise preocupar com os outros, que a gente não fique só olhando para o nosso umbigo, não é? Porque, como diz o servo de Deus Carlos Acutis, a tristeza está em olhar para nós mesmos. E a felicidade, a alegria está em voltar os nossos olhos para Deus. Tomé fez isso. Voltou os olhos para Deus e na felicidade que ele encontrou nisso, foi capaz de testemunhar a sua fé e de fazer muitos outros acreditarem. Mas também foi capaz de derramar o seu sangue pelo Cristo, seu Salvador. Que hoje, nesta missa, nós também possamos acreditar em tudo isso que nós cremos. Não porque tivemos experiências extraordinárias, é porque nossa mãe nos ensinou, porque nosso pai nos ensinou, porque a nossa família nos educou e transmitiu a fé a nós enquanto falava aos nossos ouvidos dessas grandes realidades que os olhos humanos muitas vezes não são capazes de enxergar, mas que a fé nos dá a certeza de alcance dessas realidades. Ao Senhor dirijamos